ela, no streaming, a moça brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h16, um rápido intervalo e na volta, hoje, atenção especial, torcedor da Macaca, Antônio Lupe está no estádio Moisés Lucarelli e já traz ao vivo a entrevista coletiva do novo técnico da Ponte, provavelmente Rodrigo Santana. O intervalo é rápido. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Ele está de cabeça inchada. Ontem acompanhei a derrota do Santos ao lado do meu sogro Rubão, que é santista de 4 costados, mas lembrei muito de Mário Quintino. Que sofrimento, último segundo, me toma o gol de Leonaldi. Ô Mário Quintino, bom dia, boa semana. O trânsito na cidade de Campinas, as ruas, avenidas da região, mas pode desabafar um pouquinho, depois você vai ao trabalho. Marinho, bom dia. Fala, Carlão, bom dia, boa semana pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Claro que como torcedor a gente fica com raiva ali no momento, mas acabou dando a lógica também, né, Carlão? Verdade. Se for ver o primeiro contra o 8º colocado, quem que teria mais chance de vencer, né, Carlão? O problema é a circunstância em que isso acontece mais uma vez na temporada do Santos e assim como vem sendo também nas outras temporadas, né? Só que esse ano também tem eleição lá no Santos, então acho que as preocupações também são outras, viu, Carlão? Ai, meu Deus do céu, mas não pode. Um clube como o Santos, gigante, tomar o gol, como você disse, as circunstâncias, último lance, bola cruzada na área. Pô, Leonaldi nunca fez gol de cabeça aqui na Ponte, né, Valmirzinho? Ele foi lá contra o Santos, foi fazer o gol de cabeça, mas ossos do ofício, não tem jeito. Infelizmente o Peixe está eliminado e felizmente pra galera de Novo Horizonte, o Novo Horizontino representa o interior na semifinal do Paulistão. Marinho, e aí essa segundona nas ruas de Campinas? Trazendo informações, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na região da Vila Itapura, aqui em Campinas. Segundo informações da INDEC, tem uma interdição na Barão de Atibaia, proximidades da Rua Barata Ribeiro, por conta de uma fiação que acabou caindo na pista. Um veículo teria passado por lá e acabou acertando então essa fiação, segundo informações da INDEC. Então ainda tem um trabalho acontecendo lá pelo trecho. Se você passa lá pela região, dá para seguir pela Barão de Itapura, que tem movimentação intensa na chegada para a Avenida Brasil, mas é uma opção lá pelo trecho. Falando também da Brasil, a movimentação é maior para seguir em direção da Teodoreto, principalmente na chegada para Barão de Itapura e também mais à frente, já no acesso para a Imperatriz Leopoldina. Falando também de outro ponto de Campinas, na Alix da Cunha, a movimentação é maior para quem vem em direção do centro de Campinas, principalmente para acessar a Campos Sales. No sentido contrário, em direção do Trevo da Boche, aí segue sem problemas em toda extensão. Carlão. Obrigado, Mário Quintino, 11h20. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. EP Eventos. Apoio Prefeitura de Piracicaba. CBN Esportes Campinas. Horas 22 minutos, você pode participar aqui do nosso CBN Esportes através do Zap 99186-9070. O JP de Moraes, nosso parceiro aqui todo dia. Bom dia, amigos da CBN, uma excelente semana. O Capivariano tirou o Bugrão do campeonato no último minuto para fazer este papelão. O Guarani teria criado mais dificuldades. Abraço, JP de Moraes. Lupe, tá ok aí? Tá tranquilo? Tô ok. Você precisa do quê? Pode ficar à vontade. Tô aqui, ó, na área. Eu ouvi. Cachorrão. Tava conversando com o cachorrão aqui, ó, que é a segurança da ponte. Eu ouvi a sua voz e já prontamente te acionei. Ô, Lupe, o canal CBN aberto aqui, hein? A hora que chegar o homem, você pode me acionar aqui, hein, meu garoto? Vamos ver aqui quem Beleza, Carlão. Só pra gente atualizar como é que vai funcionar, a assessoria de imprensa da ponte divulgou que 11h30 estava programada para as 2h15 da tarde, mas aí anteciparam a apresentação para as 2h30. Sempre dá aquela atrasadinha e tudo mais. Só que aí, quando tiver o treinador que todo mundo sabe, mas a ponte ainda não anunciou, o Rodrigo Santana, a gente dá um toque aqui para acompanhar ao vivo as primeiras palavras do novo técnico da Ponte Preta, que inclusive está trabalhando, ó, cheio de carros aqui, o pessoal está treinando porque a Ponte tem Copa do Brasil e tem Série B pela frente, período longo de preparação, por isso todo minuto é importante. Beleza, meu caro Antônio Lupe, o JP mandou aqui. JP, o Guarani não passou, o Capivariano passou, mas já era de se esperar, né? A vitória do Palmeiras, até com uma certa tranquilidade. Eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho do Capivariano, né? O Guarani não chegou, foi incompetente, né? Não venceu o Botafogo e precisou do jogo do Palmeiras e de outros resultados, e isso não aconteceu. Por isso foi o Capivariano, mas infelizmente aí pro povo de Capivari, o Leão está eliminado. O Marcelão manda aqui: nosso Operário tá na final do Paranaense e será campeão em cima do Londrina. Pra sorte, tiraram o Alex antes que afundasse o fantasma de vez, e deu tempo para recuperar o fantasma. Sempre dá trabalho, hein? Carlão. Oi? E só um detalhe em relação a essa informação, rapidinho, o Atlético São João del Rei, que é o primeiro adversário da Ponte Preta, acertou com o Alex, hein? O Alex, é verdade. Então vai comandar o Atlético e tem como primeiro adversário a Ponte Preta. Esse jogo acontece fora de casa, lá em São João del Rei. Verdade, Alex Cabeção. Certa feita eu trabalhei num Guarani Avaí e o Alex era o treinador do Avaí. O Guarani atropelou, acho que foi a estreia do Regis entrou e fez barbaridade neste jogo. Era o Alex, o técnico do Avaí. Eu não sei se foi 2023, acho que foi 2023. Olha aqui o Wagner de Hortolândia, que nostalgia ver duas torcidas em um jogo em São Paulo, e muito diferente mesmo. Será que o Ministério Público não vai abrir exceção para votar para a volta das duas torcidas? Realmente ontem o Canindé estava maravilhoso, um colorido especial, o duelo das torcidas, foi muito legal mesmo ontem, Portuguesa e Corinthians, e pelas informações, acho que não tivemos problemas dentro do estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Vamos fazer o seguinte, então, 11h25, vamos para São Paulo com o Gabriel Dudziak. Eu vou bater uma caixa aqui com o Fábio Scheibe na volta e depois a gente fica aí na expectativa de Antônio Lupe
acompanhar a entrevista coletiva do novo técnico da Ponte, o Rodrigo Santana. Dudziak, Timão, São Paulo, Palmeiras e Santos. No Canindé, a Portuguesa mandou no jogo contra o Corinthians desde os primeiros minutos. Com marcação forte e ataques rápidos, a Lusa teve 2 grandes oportunidades no primeiro tempo. Depois de perder um pênalti com René aos 24 minutos, Zé Vitor fez o 1-0 após aproveitar sobra na entrada da área. No segundo tempo, a Lusa seguiu superior ao alvinegro, que só conseguiu equilibrar a partida nos minutos finais do confronto. Foi o suficiente. Aos 47 minutos, Vitinho encheu o pé e empatou o jogo, levando a decisão da vaga aos pênaltis. Nas cobranças, aconteceu o que normalmente ocorre quando Hugo Souza está no gol corintiano. Vitória da equipe dele, agora por 8-7, com 2 defesas do camisa 1. Tal qual no triunfo diante do Atlético Paranaense no meio da semana passada, o técnico Dorival Júnior exaltou a entrega do time em condições adversas. A equipe da Portuguesa fez um primeiro tempo brilhante, uma pegada fantástica, uma marcação muito agressiva. Agora, ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós tivemos uma equipe que não se entregou, que foi vibrante, que foi guerreira, querendo o resultado a todo momento. O adversário do Corinthians será o Novo Horizontino, que terá a condição de mandante no confronto depois de eliminar o Santos também neste domingo. Apesar de ter Neymar e Gabriel Barbosa na frente, os santistas pouco criaram e ainda sofreram na defesa. Tanto é que na reta final do primeiro tempo, o Novo Horizontino abriu o placar. Após erro de Neymar, Tavinho cruzou e Rômulo fez. Na etapa complementar, o Santos melhorou um pouco e, embora não tenha sido superior ao adversário, encontrou o empate com Gabriel Bom Tempo. Daí pra frente, os dois times tiveram chances de fazer o 2-1 e aos 50 do segundo tempo, quando parecia que a decisão da vaga semifinais iria para os pênaltis, Léo Naldi, de cabeça, determinou a classificação do Novo Horizontino. Para o técnico do Santos, Juan Pablo Voivoda, o primeiro tempo da equipe não foi bom e a derrota veio em um lance repetido, outra vez no final de uma partida. Aconteceu em Curitiba, com Guarani em Campinas, agora no último segundo, bueno, não sei se falta de concentração, mas eu falei com os jogadores, eu não quero sofrer os últimos 3-4 minutos. A outra semifinal do Paulista será disputada pelos vencedores dos jogos de sábado, ou seja, Palmeiras e São Paulo, com mando de jogo do Alviverde. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Dudziak, 11:28. Ô, Fábio Scheib, vamos começar com quem tá dando mais problema dentre os gigantes do nosso estado. E esse Santos, hein? No último instante, cara, cedeu o resultado pro Novo Horizontino e o Peixão está eliminado da fase semifinal. O Novo Horizontino fez um bom primeiro tempo, né, Carlão? Acabou vencendo a primeira etapa por 1-0, o gol do Rômulo, que é jogador emprestado do Novo Horizontino também, poderia ter até feito mais gols, mas na segunda etapa o Santos se reajustou, conseguiu ir para cima, conseguiu um empate, poderia até ter virado o jogo, teve uma oportunidade também com o Moisés já na final da partida, e o Neymar mais uma vez jogou, né? Também jogou 90 minutos, não foi das melhores atuações do Neymar, mas mostra que ele estava eficiente no gol do Novo Horizontino. Na verdade, ele acaba perdendo a bola que resulta no gol, mas o Santos acabou vacilando no último segundo, né? Na última bola, numa das raras chegadas do Novo Horizontino na segunda etapa, o Novo Horizontino marca o gol e acaba consolidando aí como primeiro lugar geral, né? Como primeiro lugar desde a primeira fase, o Novo Horizontino fazendo um bom trabalho, principalmente lá no Jorge Ismael de Biasi, aonde vai receber o Corinthians nessa semifinal do próximo final de semana, né? E falando em Corinthians, time copeiro, hein, Fabião? Corinthians ontem viu o perigo se aproximar cada vez mais, né? Um gol aos 47 acabou empatando a partida. A Portuguesa foi muito bem na primeira etapa, na segunda etapa também acabou só se defendendo, né? O Corinthians tentava criar, mas sem muitas chances. Mas o Corinthians conseguiu, na base do esforço ali, conseguiu esse gol já nos acréscimos. A gente sabe que nos pênaltis o Hugo Souza tem muita estrela também, pega muitos pênaltis também. A Portuguesa já foi cabisbaixa para as penalidades, né? Estava com o resultado quase garantido e sofreu esse gol no final. Mas o Corinthians mostra muita força em jogos eliminatórios também. E ontem, mais uma vez, contou com o apoio da torcida, né? Como no Canindé dividido, muito bonito realmente, como vocês disseram anteriormente, mas o Corinthians mostrando muita força, tentando aí buscar essa final contra o Novo Horizontino fora de casa. Corinthians ontem que sofreu, mas venceu. Fabião, para fechar um minutinho antes do repórter CBN, o nosso Verdão e o São Paulo que foi bem, foi valente em Bragança Paulista. São Paulo está numa fase muito boa, né, Carlão? São 7 jogos invictos já. Agora pega justamente o Palmeiras, o último vencedor do São Paulo, né? O São Paulo, a última derrota
do São Paulo na temporada foi justamente para o Palmeiras, e encontra o Palmeiras agora em Barueri mais uma vez. O Palmeiras que parece estar entrando nos trilhos aí, teve a estreia do Arias também contra o Capivariano, acabou marcando gol muito cedo, acabou ajustando justamente isso, facilitando o Palmeiras, né, nessas quartas de final, marcou um gol muito cedo e na segunda etapa deslanchou também. Palmeiras que teve testes, né, fez testes importantes e agora pega o São Paulo que vem embalado também, principalmente com o trio, né, Caleri, Lucas e Luciano. Vai ser um grande jogo no próximo final de semana. A Federação Paulista ainda não definiu os horários e as datas dos jogos. Nessa segunda-feira deve ser marcado, então, Palmeiras e São Paulo e Novo Horizontino e Corinthians decidindo as semifinais do Paulistão. Boa, Fábio Scheibe, 11h31. Vamos pro repórter CBN e na volta a gente aciona Antônio Lupe direto do estádio Moisés Lucarelli. CBN Esportes Campinas. Campinas vai ser a capital do vôlei durante a última semana de fevereiro. O ginásio do Taquaral vai ser o palco do Campeonato Sul-Americano de Clubes. E o Vôlei Renata estreia quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8h da noite, contra o Murano do Chile. E as emoções do jogo você acompanha aqui na CBN Campinas, com Rafael Pio e Renata Rondini. Sul-Americano de Vôlei é aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. O preço da conta de luz deve voltar a subir acima da inflação nesse ano por causa da ampliação dos subsídios custeados pelos consumidores, também de um cenário de reservatórios de hidrelétricas com baixa capacidade e do aumento do uso de usinas termoelétricas. Segundo consultorias e bancos ouvidos pelo jornal O Globo, a elevação da tarifa de energia deve ficar entre 5,1% e 7,95% em 2026. Já a expectativa para a inflação está abaixo de 4%. Para esse ano estão previstos quase 48 bilhões de reais em subsídios para o setor. O montante representa alta de 17% na comparação com o valor apurado em 2025. A Justiça Federal de Minas Gerais inicia na tarde de hoje as audiências de instrução relacionadas ao rompimento da barragem na cidade de Brumadinho. Essa fase deve durar até 17 de maio do ano que vem. A Vale, a Tuvisud e 16 ex-executivos das duas empresas são réus na ação penal que envolve 272 homicídios e crimes ambientais. O rompimento da barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão aconteceu em 25 de janeiro de 2019. E o ex-vereador Carlos Bolsonaro disse que as coisas no PL estão meio desencontradas e que todas as peças parecem se encaixar para deixar o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cada vez mais isolado. O ex-chefe do executivo brasileiro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na Papudinha. A manifestação do ex-vereador foi feita em redes sociais após o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmar que Bolsonaro não define sozinho os candidatos para as eleições desse ano e que as listas do ex-presidente são palpites. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN
Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Lupe, a movimentação aí no Majestoso. E aí, Acho que já estou percebendo uma movimentação aí. O Rodrigo Santana já vai falar a entrevista coletiva do novo técnico da Ponte Preta. 11h36. Ô, Fábio Scheibe, um treinador muito badalado, eu já disse aqui na manchete, né? O Fernando Diniz caiu ontem após a derrota do Vasco da Gama para o Fluminense. Tá difícil do professor acertar um trabalho, né? Apesar que no Vasco tá complicado tudo, né, ô Fabião? Mas recentemente parece que o Diniz perdeu aquela identidade que ele tinha, né, Carlão? Aquele jogo ofensivo, né? Aquele jogo que ele tinha como filosofia também, e acaba só rendendo agora esses jogos um pouco mais abertos também. O Diniz não está conseguindo emplacar bons trabalhos, foi assim no Cruzeiro, também depois no Fluminense também, antes no Fluminense, né, quando havia feito até campanha de campeão da Libertadores, mas depois que chegou a seleção brasileira, o Diniz um pouco se perdeu, parece, na identidade ali, não está conseguindo impor o que ele pensava realmente, o que até chegou a ser surpresa para todos, em certo momento do cenário do futebol nacional, quando foi uma novidade aí. Agora o Diniz fica escorregando nos trabalhos, principalmente no Vasco, né? No Vasco acabou chegando na final da Copa do Brasil, não venceu o Corinthians, fez jogos ruins contra o Corinthians na final e está sendo muito contestado, principalmente por esses jogos estaduais. Acabou passando pelo Volta Redonda do professor Rodrigo Santana, olha só. Professor Rodrigo Santana contra o do Volta Redonda no último final de semana, e nas penalidades já tinha sido vaiado, e no Brasileiro ainda não conquistou vitórias, então a pressão era muito grande no Vasco, né? Boa, Fábio Scheibe. Vamos retomar lá no estádio Moisés Lucarelli. Antônio Lupe já se preparando para a entrevista coletiva do professor Rodrigo Santana. Lupe, o homem já está na sala? Já tem imagens aqui da bancada e dos entrevistados estádio Moisés Lucarelli, mas por enquanto ainda não tem ninguém. Mas daqui a pouquinho vai começar. Quando tiver tudo ok, eu te assono aí, mas em breve, em instantes, a gente já começa. Alguém tá com tosse aqui, hein? Sei não, hein? Acho que não vai comer chocolate na Páscoa. E aí a gente volta. A gente volta ao vivo aqui do Moisés Lucarelli. Beleza, meu garoto. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou descer a avenida, eu vou falar do Guarani que tem a Copa do Brasil, vamos curtir aqui a entrevista do Kaique França e depois a gente retoma aí direto do estádio Moisés Lucarelli. 11h38, vamos lá para o Brincão da Princesa. O Guarani enfrenta o Castanhal, o Guarani embarcando hoje, né, já para Belém. Castanhal ali fica mais ou menos uns 40, 50 quilômetros, né, lá de Belém, e o Guarani enfrentando o Castanhal pela Copa do Brasil. E quem falou conosco foi o goleiro Kaique França. Kaique que está sendo sondado aí por outras equipes em virtude do ótimo Campeonato Paulista que fez com a camisa 1 do Guarani Futebol Clube. Fala, Kaique! Eu tenho um contrato aqui longo, né, até o final do ano que vem, e eu fiz esse contrato pensando em cumpri-lo, e a minha cabeça está voltada para cá agora. Eu fico feliz com as minhas atuações, que eu pude contribuir com a equipe. E essa questão das propostas, para mim, não chegou nada ainda. Tá com o meu empresário, eles que cuidam disso. Para mim, diretamente, não chegou nada. Mas é uma coisa que eu também não tenho pensado. O meu foco tem sido desempenhar aqui, porque, como você mesmo disse, eu tenho um contrato extenso aqui. E o meu foco, a minha cabeça está aqui no Guarani no momento. Olha, eu acho que a gente fez uma campanha boa. É claro que fica a frustração de não ter se classificado, mas a gente tira de lição, sim, que é um campeonato que nem foi com poucas rodadas e que os detalhes contam, né? Talvez um detalhe num jogo ali, num outro jogo aqui, que a gente podia ter ganhado um ponto, ter ganhado 3 em outro, fica de lição para a gente saber que é um campeonato tão disputado, com times tão qualificados, qualquer vacilo ou brecha assim, por qualquer motivo, por concentração, enfim, pode fazer falta para uma classificação, porque como você mesmo disse, ir buscar um empate lá contra o Palmeiras é um resultado que poucos times conseguem, né? E no âmbito nacional falando, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras é uma das melhores equipes do Brasil. Então, eu fico orgulhoso do nosso grupo, da comissão, do trabalho que a gente tem feito. Eu acho que a gente tem muito a evoluir e esse Campeonato Paulista mostrou isso. A eliminação no Paulista foi algo ruim,
mas agora a gente pode também virar totalmente a chave para a Copa do Brasil pelo fato que é o único campeonato que a gente tem no momento, né? Então, assim, a gente sabe que o quanto é importante avançar de fase na Copa do Brasil para o clube, para nós jogadores. Então, sim, a gente está bem focado nisso, a gente tem a meta de avançar essa fase, mais algumas fases, até pela qualidade que a gente tem interna aqui dos jogadores que a gente tem. Então, a gente não pode pensar menos que isso. Então, é bom que a gente também teve essa semana cheia aí, dias para trabalhar, para se preparar para a gente poder chegar forte nesse jogo. Olha, internamente a gente nem trata o Matheus como fora do clube, né? Eu acho que é uma hipótese que nem passa pelo grupo. Como você mesmo citou, eu falei sobre ele depois do jogo, porque é um cara que sempre leva porrada quando o time perde, então ele não é o responsável sozinho, somos todos responsáveis. A gente fez uma campanha aí, que se eu posso estar enganado, mas a gente fez a mesma pontuação do Santos, por exemplo, que é um dos 4 grandes aí de São Paulo, e ficamos fora por saldo de gols. Então, assim, isso tudo também não é graças aos jogadores, é graças ao Matheus também no nosso trabalho no dia a dia, né? Então, eu particularmente gostaria da permanência dele, porque é um cara muito trabalhador, um cara muito verdadeiro pro grupo todo. A gente vê a dedicação dele, como pessoa, como ser humano, muito bem também. Então, assim, eu posso falar por mim, mas acredito que eu posso falar pelo grupo também, acredito que o grupo inteiro quer a permanência do Matheus, sim. Tá aí o goleiro Kaique França sendo sondado, sendo ventilado, né? Um jogador que fez um grande campeonato paulista pelo Guarani. Sou fã do Kaique, eu acho um goleiro muito centrado, um goleiro muito sério, muito seguro, e ele foi realmente um dos protagonistas desta boa campanha que o Guarani fez no Paulistão. Claro que fica a frustração pela eliminação. Eu acho que a eliminação ela foi concretizada, entre aspas, no jogo contra o Botafogo. O Guarani não poderia deixar escapar e deixar para se classificar ou para brigar pela classificação diante do Palmeiras, né? Lá na Arena Barueri. Até fez um bom jogo, concordo com o Kaique, fez um bom jogo, um jogo de enfrentamento, de equilíbrio, mas infelizmente o Bugre pecou aí em jogos no estádio Brinco de Ouro, acho que contra o Botafogo e contra o Primavera, né? Foram jogos aí que acabaram atrapalhando a vida do Guarani para a sequência do Paulistão. A derrota para o Botafogo e o empate diante do Primavera, né? Empate no último instante. O Fantasma acabou decretando aí esse tropeço do Guarani lá na primeira rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fábio Chaib, 11:43, importante, né? A manutenção do Kaique, foi um cara que protagonizou no Campeonato Paulista e tem tudo para ser um grande jogador também na Série C, e a gente espera que o Guarani consiga cercar aí o jogador diante das propostas, diante das sondagens que ele merecidamente está recebendo, Fabião. Foi uma grata surpresa, né? A gente sabia do potencial já do Kaique França, né? Por atuações em outras equipes também, no Corinthians, na própria Ponte Preta, mas trouxe muita segurança ao contestado gol do Guarani. No ano passado foi muito contestado, né? Muitas mudanças, mas hoje o Kaique França é uma referência ali na defesa do Guarani, fez um ótimo jogo, esse último jogo citado contra o Palmeiras também, fez boas defesas, ao longo do campeonato também foi muito bem, que se tiver a oportunidade do Kaique ficar, acho importantíssimo o Guarani conseguir fazer todos os esforços para manter esse grande jogador, que é um líder também nato, ali uma referência também para a defesa bugrina. E esse jogo de quarta-feira, Carlão, além do aspecto esportivo, vale também R$950 mil para o Guarani. O Guarani, passando pelo Castanhal, já recebeu 830 pela participação na Copa do Brasil, recebe mais R$950 mil e terá a oportunidade de jogar a terceira fase, ou contra o Nova Iguaçu ou contra o Lagarto. Então o Guarani com totais condições aí de galgando posições, galgando classificações também, subindo na Copa do Brasil, né? É o que a gente espera, um bom jogo diante do Castanhal, uma classificação, e depois o Guarani com plenas possibilidades de avançar, independente do adversário que vier. 11:44, a gente ainda está na expectativa ali da chegada do técnico da Ponte, o Rodrigo Santana, para a entrevista coletiva com o Antônio Lupe. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, tem a hora do vôlei e depois a gente aciona o Lupe direto do estádio Moisés Lucarelli. 2026 chegou e o Giovanetti já prepara mais um jantar especial para celebrar a estação. No dia 20 de março, o Gil Cambuí convida você para o 6º jantar Giovanetti Sabores de Outono. Uma experiência gastronômica com menu especial, uma deliciosa mesa de queijos e frios, bons vinhos e encontros que ficam na memória. As vagas são limitadas. Garanta seu ingresso e viva essa noite especial. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 11h45 e o Vôlei Campinas foi derrotado pelo Minas 3-2 no sábado à noite no ginásio do Taquaral pela 7ª rodada do retorno da Superliga. Mesmo com a derrota, a equipe garantiu um pontinho na classificação e continua entre os primeiros colocados com 39 pontos. Agora o Campinas dá uma pausa na Superliga e pensa no Sul-Americano, que começa a partir da próxima quarta-feira. A Páscoa já começou no Iga Atacado com variedade e economia de verdade. Arroz Camil tipo 5 quilos, R$17,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$4,98. Bebida láctea Vigor Sabores 510 gramas, R$5,69. Empanado Euroguetes tradicional congelado 900 gramas, R$18,98. Corra, ofertas válidas até 23 de fevereiro. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Cervejaria Campinas, confiança de verdade, cerveja de respeito, beba com moderação. Campinas vai ser a capital do vôlei durante a última semana de fevereiro. O ginásio do Taquaral vai ser o palco do Campeonato Sul-Americano de Clubes. E o Vôlei Renata estreia quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8h da noite, contra o Murano do Chile. E as emoções do jogo você acompanha aqui na CBN Campinas, com Rafael Pio e Renata Rondini. Sul-Americano de Vôlei é aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. CBN Esportes Campinas. Onze e 47, Lupe está lá no estádio Moisés Lucarelli. O homem já chegou na sala de imprensa, Lupe? O homem já na sala de imprensa, não. Ele está tomando banho, Carlão. A informação foi passada aqui pela assessoria de imprensa. Foi o Arthur que foi lá dar uma conferida e que faz parte aqui da assessoria de imprensa, mas já ele vai chegar. Eu falei para você que ia atrasar, né? Tava combinado 11h30, 11h48. Mas falaram que em breve ele vai chegar aqui, ó. Quem tá no YouTube já tá vendo as cadeiras, né? O backdrop eletrônico da Ponte Preta, mas por enquanto ainda não tem ninguém. Já vem Rodrigo Santana, novo técnico da Ponte Preta. Ele chega para o lugar do Marcelo Fernandes, que deixou a equipe após o rebaixamento no Campeonato Paulista. E o Rodrigo ficou muito marcado pelo trabalho que ele fez lá no início de carreira, né? Atlético Mineiro, acho que você acompanhou bem. Ano passado, né? No Remo. Ano passado não, né? Ano retrasado, ajudou o Remo a subir da Série C para a Série B, também teve alguns trabalhos fora do Brasil, o ABC, entre outros clubes, e agora tem aí a oportunidade, mais uma vez, estava no Volta Redonda, de comandar aí uma equipe em campeonato de Série B de brasileiro. Já Rodrigo Santana estará aqui na sala de imprensa do Moisés Lucarelli. Acredito, viu, Carlão, que vamos ter um tempinho para ouvir as primeiras palavras do novo treinador da Alvinegra. Beleza, Lupe, você fica à vontade aí, direto do Moisés Lucarelli, para chamar a gente aqui no estúdio CBN. Rodrigo Santana é um técnico da nova geração, começou bem no Atlético Mineiro, depois perambulou, passou aí também, acho que pela base do Corinthians, se não estiver enganado. Mas como eu disse hoje pela manhã no Campinas, com a Sandra Lambert e com o Felipe Pereira, se permanecer o panorama de série do que foi no Paulistão, você pode trazer o Guardiola, que não vai adiantar nada. Agora, se a diretoria der uma retaguarda, se a diretoria pagar direitinho, se a diretoria oferecer contratações dignas da camisa da Ponte Preta, eu acho que o Rodrigo sim tem condições de elaborar um bom trabalho, de fazer pelo menos uma Série B de permanência. Eu acho que hoje, eu digo até infelizmente, né, pro torcedor da Ponte, hoje a realidade é essa, é permanecer na Série B para tentar uma reestruturação, para disputar uma Série A2 para subir ano que vem, aí sim ter aí uma retaguarda para disputar uma Série B 2027 de uma maneira competitiva. Então a gente espera aí que toda essa retaguarda seja dada para o técnico Rodrigo Santana, para que ele possa desempenhar um bom trabalho. Fábio Scheibe,
O homem está na casa, já ele vai falar conosco aqui na Rádio CBN, mas Rodrigo Santana é o cara agora na Ponte Preta, Fabião. Tô de acordo com você, Carlão, não adianta nada mudar somente a comissão técnica e continuar com os mesmos problemas, né, que a Ponte vem enfrentando, infelizmente, né, a parte financeira também pegou bastante nesse primeiro semestre, Marcelo Fernandes foi até onde dava para ir, e agora com uma nova comissão técnica, não é de uma hora para outra, assim, num toque de mágica, que a Ponte vai conseguir mudar totalmente a filosofia que tinha sido implantada no Paulistão, que a Ponte terminou rebaixada com a pior campanha, e agora o tempo está correndo, né? Tem até o dia 3 de março, até a próxima semana, para encontrar reforços. Trouxe o Potker já, um jogador que tem identidade com a Ponte Preta, mas a Ponte precisa reforçar justamente para isso, né? Sabe que tem uma Série B pela frente, um campeonato muito mais complicado que o Campeonato Paulista, assim, em termos de período também, né? Em termos de classificação também, muitos times até do mesmo nível da Ponte Preta, mas a Ponte tem que contar uma forma aí de se reforçar para não ter opções também durante a temporada. O Rodrigo Santana vem com uma ideia nova, esperamos que ele possa fazer o melhor aí para ajudar a Ponte nessa retomada de 2026. Pelo menos que faça esse trabalho de permanência, claro, sempre contando aí com o respaldo da diretoria, coisa que não teve ainda nesta temporada de 2026. Ô Fábio Chaib, falar um pouquinho da Série A2, cara, seu Ituano fazendo bonito, primeiro colocado da competição com 27 pontos, deu de 4-0 no Sertãozinho do nosso Eliel Almeida. E aí, tá com cara de acesso, Fabião? Com essa vitória, o Ituano garantiu classificação já também para a próxima fase. A gente sabe que esse ano mudou, né, o regulamento da Série A2. Os 8 primeiros times se classificam, mas diferentemente de outros anos, quando faziam quartas de final, semifinal, né, em jogos eliminatórios também, agora serão 2 grupos de 4, né, Carlão? Com o primeiro geral, num grupo tem o primeiro geral, o quarto, quinto e oitavo, e no outro grupo o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo, no estilo de Série C, assim, mais ou menos, como é feito na Série C, e os 2 primeiros de cada grupo vão conseguir a classificação para as semifinais. Depois, nas semifinais, tem quem passar para a final garantirá o acesso, né? Garantirá também a saída final e também garantirá o acesso os 2 primeiros da série A2. A gente sabe que a primeira fase é um campeonato totalmente diferente da outra fase também, não tem vantagem nenhuma a não ser jogar em casa também, mas o Ituano está fazendo bonito nesta primeira fase, restando 3 rodadas, é o primeiro colocado, com a Ferroviária logo atrás também, e agora buscar justamente esse outro campeonato que agora começa, né, nessa Série A2 aí, com esse quadrangular final que é muito complicado, a gente sabe como que é ríspido, né, e como que é também competitivo essa segunda fase, 2 grupos de 4. Destacar também a nossa região, 15 de Piracicaba fez bonito aqui no derby regional, 15 de Piracicaba 1, Inter de Limeira 0, o Inter, o 15 mais ou menos, não vou dizer encaminhou, mas está ali na rota de classificação, né? O 6º colocado com 18 pontos, vem com 2 vitórias consecutivas, agora a Inter se complicou, hein, Fabião? A Inter perdeu e ela estacionou aqui na 11ª colocação com 13 pontos, aliás, ela caiu uma posição. E ela não vence há 2 rodadas, né? Derrota para o 15 e o empate na penúltima rodada. E a Inter que tem um calendário cheio, um calendário recheado, tem Série C de Campeonato Brasileiro, fez um investimento pesado e até agora na Série A2 não aconteceu. A Inter que é dirigida pelo nosso parceiro aqui, o Vaguinho Dias. Restam mais 13ª, 14ª, mais 3 rodadas. A Inter, não sei, qual que é a matemática aí para classificação? 22, 23 pontos? Acho que com 21 vai garantir ponto, né? O próprio Osasco Sport, né? O último time agora, o Antigo Oeste, né? O último time no G8 tem 16. A gente imagina que com 21 pontos, assim, 22 no máximo, 22 é garantido praticamente, mas 21 pontos consiga a classificação. E é estranho justamente a Inter, né? Que ano passado conseguiu esse acesso aí, tão comemorado também para a Série C, fazendo uma campanha abaixo nessa Série A2 também. A Série C a gente sabe também é competitiva e agora a Inter tentando nessas 3 últimas rodadas aí conseguir essa classificação que seria importante, né? O Santo André também chama atenção, né, Carlos? O Santo André que caiu da Série A1 faz 2 anos, não faz uma boa campanha na Série A2 também. Esses times tradicionais acabam até penando um pouco mais quando é tratado de Série A2
competição tão difícil, né, Carlão? E sem falar no São Bento, que eu acho que já foi, cara. O Lanterna com 2 pontos. São Bento não marcou nenhum, marcou 1 ponto, 2 pontos, né? 2 pontos, horrível. Destacar também a Série A3, a nossa região, Rio Branco 0, Catanduva 0. Rio Branco é o 12º com 7 pontos. O União Barbarense empatou com o 15 de Jaú em casa e ficou na 10ª colocação com 10 pontos. E a Itapirense, Lanterna, 16ª colocada com 4 pontos, perdeu para a líder, a Portuguesa Santista, que tem 18 pontos. O Marília também divide aí a primeira colocação com a Briosa, mas nos critérios o time da Baixada Santista leva vantagem. Série A3 do Paulistão. 11:56. Ô Lupe, cadê esse Rodrigo Santana aí, cara? Tô começando a ficar com medo, hein? Será que o homem não vem? Ele vem sim, tá só terminando ali, já estava aqui no corredor da sala de imprensa do Moisés Lucarelli, 11:56. Acho que a gente vai ter um tempinho aí para ouvir o técnico da Ponte Preta, só anunciando aqui também, o Carlão, a Ponte ainda não oficializa, né, mas os jogadores estão sendo contratados. E tem um uruguaio que deve ser oficializado em breve, 25 anos, Rodrigo Sarabia. Ele estava deixa eu pegar aqui, no Belgrano, da Argentina, fez 9 jogos, também passou pelo futebol da Rússia, no Gimnasia La Plata e no Peñarol. É um jogador que atua no meio-campo, né, um volante /meia, então já pode ter novidade também em breve. Aí a Ponte Preta buscando contratações. Rodrigo Sarabia, 25 anos, uruguaio, deve ser anunciado em breve, né? Também tem o Palácios, zagueiro do Bragantino, que também deve ser anunciado em breve. O único que foi oficializado por enquanto foi o Potker, atacante, que falou na última sexta-feira, já foi apresentado, já foi oficializado, e a Ponte Preta em breve deve anunciar mais atletas para a disputa da Copa do Brasil e também da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que na Copa do Brasil aguarda o vencedor do duelo entre Caxias e Guarani de Bagé, que se enfrentam pela segunda fase. O vencedor desse confronto joga contra a Ponte Preta. É o que se sabe. E na Série B, ela enfrenta o Atlético de São João del Rei na primeira partida da Série B, mas ainda assim a data definida, né, a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro. 11:57, não sei se vamos conseguir ouvir ao vivo o Rodrigo Santana, mas ele já foi oficializado ao novo técnico da Ponte Preta. Já está chegando? Beleza, muito obrigado. Valeu, Arthur. Já está chegando aqui o Rodrigo Santana. Acho que vamos ter um tempinho, viu, Carlão? Quer ficar contigo aí, ô Lupe? A gente vai batendo uma caixa, a hora que ele chegar, e você já aciona aí o professor. Já tá, o pessoal já tá. Já tá entrando aqui, viu, Carlão? Acho que não vai ter nem tempo. Olá, tudo bem? De bater essa caixa, mas a gente já vai começar. Então vai, fica contigo aí, Lupe. Santana. Beleza, obrigado também por estar aqui. O Ricardo, o doutor de marketing, comunicação da Ponte. A gente já vai começar aqui a entrevista coletiva, e quando eu for para cortar, vocês podem ficar à vontade aí do estúdio, tá bom? Valmir, Carlão, entrevista com o técnico da Ponte, que é o Rodrigo Santana. Jogadores, não jogadores. Meu Deus. É isso, tá bom? Tudo bem a todos? Bom dia ainda, né? Grande prazer. Treinador que já conheço, já feito bons trabalhos, parado, conceitos novos, conceitos assim, que a gente acredita muito no que acha que precisa. Tá, em 11:59, o som tá ainda complicado lá na parte técnica, mas já ouvimos alguma coisinha aí do Rodrigo Santana, que já na parte da tarde o Lupe vai trazer com mais detalhes a apresentação do treinador. O Rodrigo, que vai comandar a Ponte Preta daqui pra frente, tem a Copa do Brasil contra o vencedor aí de Caxias e Guarani de Bagé, este duelo gaúcho, e depois sim a Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheib, 11:59. Opa, Rodrigo estava dando o primeiro treino dele. Quer ver se dá... Sejam bem-vindos, melhorou, né? Amigos da imprensa, falando o nome aqui para toda a nação ponte-pretana, a nação gigantesca, maior torcida do interior do Brasil, tá? Sejam bem-vindos ao estádio do Moisés Lucarelli, majestoso, todos sabem, eu não canso de dizer, espero que vocês não cansem de ouvir, o único estádio no mundo da bola
construído pela generosidade e pelas mãos, tijolo a tijolo, da nossa própria torcida. Isso é um feito único e magnífico. Bom, hoje é um dia especial, um dia muito importante, um dia histórico para a Ponte. Nós estamos apresentando aqui o Rodrigo Santana, um treinador jovem, tido como expoente da nova safra de treinadores. Já foi um jogador profissional, né? Teve uma carreira curta e se dedica nos últimos anos à jornada de treinadores de futebol, tendo aí experiência em clubes de Série A, clubes grandiosos do Brasil, e hoje, a partir de hoje, é o nosso treinador. Quero dizer, em nome da Nação Ponte-Pretana, Rodrigo, que você é bem-vindo, que Deus abençoe suas decisões, que Deus abençoe as suas escalações, as trocas durante o jogo, mas, acima de tudo, que Deus abençoe as suas preleções, porque eu sei que você é um cara que monta equipes competitivas e a Nação Ponte-Pretana, ela é madura, afinal é um clube centenário, e ela sabe, óbvio, ela sempre vem ao campo atrás das vitórias, assim como você e toda a equipe, mas ela sabe que os reveses virão, né? Mas o que a torcida da Ponte quer ver, e o João sabe disso, porque também é um ídolo da nossa história, é um time guerreiro, um time aguerrido, um time que dedica todo o suor do corpo para nosso manto sagrado. Então, que Deus abençoe suas projeções e você coloque os nossos princípios na cabeça dos jogadores para ele representar bem esse manto. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí por terem me aguardado, por terem estado um pouquinho, uma conversa. Agradeço demais a diretoria, a confiança que teve os cálculos dos meus serviços. Obrigado, João. Obrigado demais. No momento que recebi a ligação, Matheus começou a facilitar muito, né? Tem como negar um clube que é a grandeza da Ponte Preta, de uma camisa pesada, de uma torcida fanática. Tudo isso move qualquer profissional que tem esse sangue na veia. Então, isso facilitou muito a nossa chegada. Hoje eu estou aqui muito feliz, tenho consciência do desafio que a gente tem pela frente, a responsabilidade. A gente acredita que, com muito pé no chão, com muito trabalho, com muito empenho, já entendendo que a Ponte Preta, qual é o DNA da Ponte Preta, a gente já sabe que a gente tem um time extremamente competitivo, onde não negocie um palmo dentro de campo. Então é isso que a gente, desde o primeiro dia, já está conseguindo colocar na mente dos atletas. A gente tem um ano muito promissor aí pela frente e precisamos nos dedicar muito, que a gente já tem uma grande batalha aqui que vale muito. Tá aí, Rodrigo Santana, as primeiras frases, as primeiras palavras de Rodrigo Santana como técnico da Ponte. A gente volta no Arena às 16h com toda a repercussão do novo treinador e muita resenha do que foi aí a rodada do final de semana com relação ao Campeonato Paulista. Até lá! CBN Brasil.